Obrigada por estar comigo hoje no Desfrutando a Vida Diária. Sabe, eu acredito que quando estudamos a palavra, isto nos ajuda a desfrutar todos os dias da nossa vida. Mesmo aqueles que talvez não sejam tão empolgantes. Hoje eu vou ensinar sobre um livro que eu escrevi chamado Confiança Inabalável. E sabe, eu digo que confiar em Deus é tão importante. Não consigo pensar em nada mais importante para escrever do que isso, porque quando você confia em Deus, Ele te traz uma paz que libera a alegria. Confiar em Deus te ajuda a não se preocupar ou ter medo. Acho que confiar em Deus é algo que temos que aprender à medida que passamos pela nossa jornada. No mundo tem tantas pessoas que descobrimos que não podemos confiar, ou até mesmo no mundo dos negócios não podemos confiar e então meio que nos acostumamos a não confiar e a ser cautelosos. E quando eu era criança, o meu pai me ensinou a não confiar em ninguém, sabe? Ele sempre dizia: você não pode confiar em ninguém. Bem, eu tinha isso em mim, então eu achava difícil confiar, sabe? Nas pessoas e em Deus, mas sou grata por ter aprendido isso, porque isso te leva a um lugar de descanso. Sabe, todos nós teremos problemas. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Bem, se depositarmos nossa confiança nele, então nós seremos vencedores nesta vida. Não significa que não teremos problemas, mas significa que você passará por eles e chegará do outro lado como vencedor. Bem, o que é confiança? Confiança é acreditar na pessoa ou algo que está sendo confiado. Sabe, se eu me sentar numa cadeira, eu tenho a confiança de que ela não vai ceder e eu não vou cair dela. O dicionário Webster define a confiança como a crença de que alguém ou algo é confiável, bom, honesto e eficaz. A confiança depende do que nós sabemos sobre o caráter de quem se confia. Se não podemos acreditar que quem nós confiamos é bom, justo, gentil, amoroso e confiável, então nós não conseguimos confiar naquela pessoa. Bem, sabe, estudar o caráter de Deus realmente me ajudou muito e eu acho que é um bom estudo para todo mundo fazer. Por exemplo, Deus é bom. Deus é justo. Isso significa que Ele sempre transforma coisas erradas em certas, se colocarmos nele a nossa confiança. E eu tenho que falar sim, porque essas coisas não acontecem magicamente. Temos a nossa parte, e a nossa parte é confiar em Deus e crer no que Ele diz em Sua palavra. Não temos que odiar as pessoas que nos feriram. Não temos que tentar nos vingar delas, porque Deus trará justiça às nossas vidas. Hebreus 10:30 diz, pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E novamente o Senhor julgará o seu povo. Quão boas são essas notícias, não preciso tentar me vingar das pessoas, não tenho que tentar fazê-las pagar pelo que fizeram comigo. Se eu entregar tudo isso a Deus, e então se eu perdoá-las e liberá-las para Deus, Ele vai lidar com a situação. Bem, para experimentarmos a justiça, devemos estar dispostos a deixar a situação de lado, entregá-la a Deus e esperar para ver o que Deus vai fazer. Não se esqueça, eu disse esperar. Não gostamos disso, não é? Deus não opera no nosso tempo e seus caminhos não são os nossos caminhos, seus pensamentos estão acima dos nossos. E sempre achamos que tudo deve ser exatamente agora, mas caso não tenha reparado, Deus não está com pressa. Talvez você tenha uma pergunta, bem, em quem eu posso confiar? Bem, você não pode confiar totalmente nas pessoas porque elas têm uma natureza humana. E todas elas, incluindo eu e você, falharão com as pessoas às vezes. E é tolice confiar em si mesmo porque tendemos a pensar mais de nós do que deveríamos, sabe? E eu não sei sobre você, mas desaponto a mim mesma. Eu posso dizer, eu nunca faria isso, e então na próxima esquina eu faço. Eu posso fazer isso, e aí tentamos e não conseguimos.
Até mesmo Jesus disse que ele não se confiava a eles, referindo-se aos seus discípulos, porque ele conhecia a natureza dos homens. Está em João 2,24, na Amplificada. Mas Jesus, por sua vez, não confiava a si mesmo a eles, porque ele conhecia todos os homens. Não está dizendo que ele não confiava neles, mas que não confiava a si mesmo a eles. Sabe, há uma parte de nós que pertence somente a Deus. Posso confiar nas pessoas, mas tenho que entender que as pessoas podem, é mais do que provável, vão em algum momento me desapontar ou decepcionar. E se tivermos expectativas irreais, estamos armando para que nós nos machuquemos. A confiança, ela nos leva ao descanso de Deus. Quando confiamos ou acreditamos no que Deus promete a nós, podemos entrar em seu descanso sobrenatural. E significa um descanso, um lugar de paz que para nós não faz sentido. Você deveria se preocupar, ficar chateado, você tem um problema terrível, mas quando você acredita que Deus está cuidando de você, você pode entrar no seu descanso. E a definição diz que não é um descanso do trabalho, mas um descanso no trabalho. Noutras palavras, eu estou trabalhando agora, mas mesmo trabalhando estou no descanso, porque eu não estou com medo de falar algo de errado, não tenho medo que você não goste de mim, eu não estou preocupada com o que você pensa de mim, e é tão incrível. Quando você trabalha, se você conseguir descansar enquanto trabalha, você não ficará tão cansado quando terminar, como ficaria se estivesse se preocupando e trabalhando. E nós podemos descansar embora nossas circunstâncias ainda não tenham mudado. Por quê? Porque sabemos que o nosso Deus é fiel. Já ouvimos fazer antes, e o veremos fazer de novo. Hebreus 4, 10 e 11 diz: pois quem entra no descanso de Deus, também descansa do seu trabalho, assim como Deus descansou do dele. Portanto, vamos nos esforçar, eu amo isso, fazer todo o esforço para entrar nesse descanso. Se quer fazer um esforço sobre algo, faça um esforço para entrar no descanso de Deus, para que ninguém pereça por seguir seus exemplos de desobediência. Ele estava falando dos israelitas aqui. Eles nunca entraram no descanso de Deus enquanto viajavam pelo deserto, a caminho da terra prometida. Eles saíram do Egito e foram para a terra prometida, mas ficaram dando voltas pelo deserto por 40 anos. Bem, quantas pessoas fazem isso também? Elas recebem Cristo como Salvador e começam a ouvir sobre as promessas de Deus, e elas têm muitos problemas na vida, mas então elas entram nesse modo, rodeando a mesma montanha de novo, e de novo, de novo, e de novo. Alguns dos problemas que temos são mais fáceis de resolver do que outros, e às vezes temos que encarar o fato de que nós somos o problema, e isso é difícil, e as pessoas que não fazem isso, muitas vezes nunca conseguem superar os seus problemas. Quantos gostariam de ter mais paz de espírito? Bem, confiança traz paz de espírito. Não temos que nos preocupar ou argumentar, não temos que entender tudo. Nós não precisamos saber tudo porque conhecemos aquele que sabe. E podemos esperar pacientemente, sabendo o tempo todo que Deus não vai nos decepcionar. Deus me disse várias e várias vezes: Joyce, eu sempre vou cuidar de você. Isto me traz tanto conforto, eu não tenho que me preocupar com o futuro. Deus sempre cuidará de nós, se colocarmos a nossa confiança nele. Mesmo que nossas circunstâncias não tenham mudado, podemos confiar em Deus e descansar nele. Então o medo vem, e se eu não conseguir o que eu quero? Bem, se você não conseguir o que quer, então aquilo não teria sido o melhor para você. Vou dizer isso de novo. E se eu não conseguir o que eu quero? Isto nos causa muitos problemas, porque muitas vezes, se achamos que Deus não vai nos dar o que queremos, então entramos lá, envolvemos e tentamos fazer tudo por nós mesmos. Mas deixe-me dizer algo. Se o que você quer não é o que Deus quer, você não será feliz com aquilo. Então, se você não conseguiu o que queria, é porque aquilo não era o melhor para você. Eu amo o Salmo 37. Eu amo ler isso e diz: não se preocupe por causa dos malfeitores. E, cara, tem tantos malfeitores no mundo.
Tem tantas pessoas más, tantos crimes, tantos divórcios, tanta infidelidade. Não se preocupe com os malfeitores. Nem tenha inveja daqueles que trabalham desonestamente, aqueles que não são direitos ou não andam corretos diante de Deus. Pois em breve eles serão cortados como a grama e murcharão como a erva verde. Agora ouça isso, verso 13, eu amo. Confie, dependa, se apoie e seja confiante no Senhor. E faça o bem. Não quero que perca isso. Acho que nos esquecemos disso. O que devo fazer enquanto espero em Deus? Confie nele, número 1, e número 2, faça o bem. Uma das coisas mais poderosas que você pode fazer quando tem problemas é ser bom para outras pessoas. Geralmente, se temos um problema, ficamos de mau humor, não queremos ajudar ninguém, só queremos sentar e fazer bico, sentir pena de nós mesmos. Isso não vale nada. Não ajuda em nada, só piora a situação, mas eu posso te dizer o que é poderoso. Poderoso é quando você tem um problema e quando está sofrendo, ir e ajudar outra pessoa. Salmo 37 continua dizendo, e se você fizer isso, você habitará na terra e certamente se alimentará da sua fidelidade e verdadeiramente será alimentado. Deus cuidará de você. Confie em Deus e faça o bem. Romanos 12, 21, outras das minhas escrituras favoritas, diz, nós vencemos o mal com o bem. E quão simples isto é! Como podemos vencer todo o mal do mundo lá fora? Fazendo tudo o que é bom, sendo bom para as pessoas, tendo uma boa atitude. Pratique o bem. Tudo sobre o diabo é ruim, tudo sobre Deus é bom. Nós devemos confiar em Deus o tempo todo, em todas as coisas. E você diz, bem, se Deus é tão bom, por que as pessoas boas, elas sofrem? Bem, porque existe o mal e o pecado neste mundo. E às vezes afeta a nós. Podemos nos meter em problemas por causa do nosso próprio pecado, mas nem todos os problemas que temos é porque fizemos algo de errado. É apenas porque o pecado está no mundo e há muito mal lá fora, sabe? Mas nós temos o privilégio de confiar em Deus. Pense em todas as pessoas que têm problemas, terríveis problemas, e não sabem confiar em Deus. Eu sou tão grata por saber confiar em Deus. E sabe, a pior coisa que pode acontecer a uma pessoa é que ela pode morrer. Mas mesmo na morte somos vencedores porque Paulo disse, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Muitos me perguntam, você acredita que estamos no fim dos tempos? E às vezes eu digo, eu espero que sim, sabe? Prefiro muito mais estar no céu do que aqui. A única razão pela qual não quero que sejam os últimos dias é porque há tantas pessoas que ainda não nasceram de novo e eu quero que elas tenham tempo para conhecer a Cristo. Então, algumas pessoas têm um problema com a palavra permitir. Deus permite o sofrimento. Elas se confundem com a palavra permitir. Bem, o diabo causa sofrimento. E se Deus não impede isso, então ele tem uma boa razão e está fazendo isso para trabalhar algo bom em você ou para prepará-lo para algo. Nós podemos não saber o que é, mas sempre há uma razão para todas as coisas. Nem sempre nós sabemos o que é. Eu disse ao Senhor, por que você não parou o abuso na minha vida? Eu orei quando era criança. Eu orei para que minha mãe deixasse meu pai, orei por todo tipo de coisas e Deus não me tirou daquilo, sabe? Mas quando adulta, percebi que Ele não me tirou daquilo, mas que Ele me ajudou a passar por tudo aquilo. E sabe, quando eu penso sobre como a minha vida poderia ter sido, sabe, Deus me cobriu mesmo que Ele não tenha me livrado daquilo. E Deus simplesmente me disse, seus pais tinham autoridade sobre você. Tinham livre-arbítrio e Deus não vai contra o livre-arbítrio de ninguém. Então Ele não me tirou, mas Ele me ajudou a passar por tudo. E assim que me tornei adulta, quando eu podia tomar minhas próprias decisões, eu tomei a decisão de sair daquilo.
Eu realmente não entendia como seria difícil superar tudo, sabe? Mas Deus me ajudou nisso também. E Ele disse: eu não te tirei, mas te ajudei a passar por tudo e agora eu posso usar isso. Quero que você pense nisso. Em vez de ficar desapontado ou bravo com Deus porque Ele não te livrou de algo, olhe para isso de uma forma diferente. Agora você tem experiência e pode ajudar alguém naquela área onde está ferido, da mesma maneira que você foi ferido. E você pode ajudá-lo como ninguém mais poderia. Deixe-me dizer, quando você vem a mim e me diz que você foi abusado sexualmente na infância, sabe, eu entendo, eu tenho empatia por você imediatamente. Eu entendo, eu sei o que você está passando. Tem muitas outras coisas que eu não experimentei, e mesmo que eu possa compartilhar a palavra de Deus com as pessoas, eu não sei exatamente o que você está passando. Provérbios 3, do 3 ao 7, diz que a misericórdia e a bondade que cala todo o ódio, egoísmo e a verdade que cala toda a hipocrisia ou falsidade deliberada não te abandone. Amarre-as ao pescoço e escreva-as nas tábuas do seu coração. Então você encontrará favores e boa compreensão e alta estima à vista do julgamento de Deus e dos homens. Apoie-se, confie e seja confiante no Senhor, com todo o coração e mente. Não confie em sua própria visão ou entendimento. Em todos os seus caminhos, reconheça a Deus. Deus, isso foi o que planejei para hoje, mas se não for o que você quer que eu faça, que seja feita a sua vontade. Deus endireitará e dirigirá todos os seus passos. Não seja sábio aos seus próprios olhos, mas reverentemente tema e adore ao Senhor e se afaste inteiramente do mal. Razões pelas quais sofremos. O pecado é a raiz de todo sofrimento, mas como eu disse, pode não ser o seu próprio pecado. As pessoas sofrem porque fazem coisas tolas em vez de usar a sabedoria. Quantas pessoas estão sofrendo neste momento com dívidas opressivas? Mas é porque você fez coisas tolas em vez de coisas sábias. Sabe quando você gasta o dinheiro que não tem, pagando tudo com vários cartões de crédito, sem sequer pensar sobre o fato de que vai ter que pagá-los eventualmente? Não está sendo sábio. Eu uso cartões de crédito, mas não coloco nada neles que não posso pagar no final do mês. Estou de Provérbios. Escrevi um livro sobre Provérbios recentemente, sabe, ele é tão incrível. É um livro cheio de sabedoria. Ele fala sobre como ficar longe de problemas em sua vida. Sabedoria é fazer agora aquilo que vai te deixar feliz mais tarde, não é fazer tudo o que você quer fazer agora, sabe? E achar que você não vai ter problemas. Outra maneira que sofremos é porque sofremos perseguição por causa da nossa fé em Cristo. E a Bíblia diz em Mateus 5 que quando isso acontece com você, você é extremamente abençoado. E você diz, bem, eu não me sinto abençoado, eu estou sofrendo. Mas estamos sofrendo por uma boa causa, estamos sofrendo pela causa de Jesus. E sofremos injustamente por causa do pecado de outras pessoas. Eu sofri por causa do pecado do meu pai. Outra razão pela qual sofremos é porque tentamos mudar as coisas que só Deus pode mudar, sabe? Também sofremos só porque vivemos em um mundo imperfeito. Mas do outro lado do sofrimento, e há sempre outro lado, sabe? Ouça o que a Bíblia diz sobre Jesus. Jesus suportou a vergonha da cruz pela alegria que estava do outro lado dela. Vamos, pense nisso. Jesus suportou a cruz pela alegria que estava do outro lado. Na verdade, é isso que a Escritura diz, desviando o olhar de tudo que o distrai para Jesus, que é o líder e a fonte de nossa fé, dando o primeiro incentivo para a nossa crença e também é seu consumador. Trazendo a maturidade e perfeição, ele, pela alegria de receber o prêmio que foi colocado diante dele, suportou. Às vezes temos que suportar coisas. Ele suportou a cruz, ele a odiava, a desprezava, odiava a vergonha daquilo. Mas ele fez isso por causa do que havia do outro lado dela. E ele está agora sentado à direita de Deus. Uau! Sabe, José suportou sofrimento.
Ele ficou preso por 13 anos por algo que ele não fez, mas ele acabou no palácio. Ele foi da prisão para o palácio. Paulo suportou sofrimento pelo privilégio de pregar o evangelho. E sabe, confiança. Se você vai confiar em Deus, tem que levar a vida um dia de cada vez. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mateus 6,34, não se preocupe com o amanhã, porque basta a cada dia o seu próprio mal. E quer saber? Se nós passarmos o dia preocupados com o amanhã, desperdiçamos o hoje, porque não sabemos o que vai acontecer amanhã. Bem sabe, há tantas coisas que nós, como pessoas, queremos saber. Nós sempre queremos saber, mas às vezes podemos ter mais paz se não soubermos. Você já investigou e descobriu algo que desejou mais tarde não ter descoberto? Sabe, se alguém ficar falando mal de mim, eu posso ser intrometida e querer saber o que eles disseram, mas na verdade é melhor que eu não saiba. Deus opera no que chamo de uma base de necessidade de saber. Se você tem que saber, Ele vai te contar. Mas existe tanta paz em você aprender a ficar satisfeito por não saber. Paulo disse: estou determinado a não saber nada entre vocês, além de Cristo e este crucificado. Há mistérios escondidos em Cristo que nós nunca saberemos até chegarmos ao céu. Nós vivemos a vida para frente, mas a entendemos ao contrário. Deixe-me falar de alguns títulos de capítulos neste livro, porque eu acho que você vai achar muito interessante. O que é confiança? Em quem eu posso confiar? A tolice da autoconfiança. 2 capítulos depois, confie em Deus e faça o bem. Se Deus é bom porque as pessoas sofrem, Deus permite o sofrimento, razões pelas quais sofremos. Esse aqui levou 2 capítulos. Do outro lado do sofrimento, nós já falamos muitas dessas coisas, mas, sabe, eu te dei 1 minuto ou 2 aqui, são capítulos inteiros. Na sala de espera de Deus, esse levou 2 capítulos. O que você faz quando está esperando? Você confia em Deus e faz o bem. E quer saber algo que eu faço? Sempre que você realmente começar a sentir que nada está acontecendo, abra sua boca e diga assim em voz alta: Deus está trabalhando no meu problema agora. Porque Ele está. Só porque você não vê nada acontecendo, não significa que Deus não está fazendo nada. Quando você vir algo, você verá o resultado final, mas Ele tem trabalhado nisso o tempo todo. Entregue todas as coisas a Deus, que sejam problemas em sua vida. Confie em Deus quando Ele está em silêncio. O que você faz quando Deus está em silêncio? Quando Ele não está falando nada? Continue fazendo a última coisa que Ele disse. A última vez que você ouviu de Deus, o que Ele te mandou fazer? Continue fazendo. Quando você não sabe o que fazer, faça o que sabe fazer. Continue fazendo o que Ele diz. Continue fazendo bem para as pessoas. Continue andando em amor. Fique em paz. Há poder na paz. Saiba quem você é em Cristo. Use a couraça da justiça. Não deixe o diabo mentir para você e fazer pensar que você não presta e que Deus não ama você. Que tal confiar em Deus em tempos de mudanças? Esses podem ser tempos instáveis. Talvez você esteja em um momento de mudança em sua vida agora. Talvez tenha se mudado para uma nova cidade. Está achando difícil, você não tem amigos, não sabe como ver. E é desafiador. Talvez você tenha um novo emprego. Está difícil agora. Você tem que dar tempo às coisas, sabe? E quando alguém com quem tem um relacionamento precisa mudar, bem, você não pode mudá-lo, sabe? E quanto mais tentar, pior ficará. Mas Deus pode mudar as pessoas. Ore. Mas sempre ore com uma atitude de humildade. Deus, mude-me também. Às vezes achamos que a outra pessoa precisa mudar, mas somos nós que precisamos mudar. E de novo, você não pode mudar a si mesmo. Somente Deus pode. Confie nele para fazer isso.
Em tudo confie em Deus. Todo dia, todos os dias, desde o momento em que coloca os pés no chão até ir para a cama, confie em Deus que enquanto você dorme, Ele vai cuidar de você. Chung khế ngọt cho con treo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, con về dập bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm của nước ven sông. Sabe, eu acredito que quando estudamos a palavra, isto nos ajuda a desfrutar todos os dias da nossa vida. Mesmo aqueles que talvez não sejam tão empolgantes. Hoje eu vou ensinar sobre um livro que eu escrevi chamado Confiança Inabalável. E sabe, eu digo que confiar em Deus é tão importante. Não consigo pensar em nada mais importante para escrever do que isso, porque quando você confia em Deus, Ele te traz uma paz que libera a alegria. Confiar em Deus te ajuda a não se preocupar ou ter medo. Acho que confiar em Deus é algo que temos que aprender à medida que passamos pela nossa jornada. No mundo tem tantas pessoas que descobrimos que não podemos confiar ou